Olá, pessoal. O meu nome é Bartira. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Unicamp. Eu vou apresentar para vocês o meu projeto de doutorado, que é orientado pela professora doutora Larissa Galati e está em desenvolvimento agora no Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp, do qual eu faço parte. O título do projeto é Desenvolvimento de um instrumento de medida do desenvolvimento positivo de idosos no esporte. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o nosso ponto de partida em relação à nossa compreensão de envelhecimento e do desenvolvimento desse projeto. Partindo de uma perspectiva tradicional, de uma visão tradicional, o envelhecimento é entendido como uma fase da vida onde muitos declínios ocorrem. Então, declínios, por exemplo, na força muscular, na capacidade aeróbia, comprometimento da capacidade funcional e da qualidade de vida. Então, até esse momento, as pesquisas nessa área têm estado focadas em diminuir os efeitos desses declínios na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas, e tiveram sucesso. Então, hoje a gente experimenta um envelhecimento com mais possibilidades, com menos problemas relacionados a esses declínios, e inclusive um aumento na expectativa de vida, por exemplo. Mas, nesse estudo, a gente vai partir de outro ponto de vista, de outra compreensão do envelhecimento, relacionado ao envelhecimento positivo, que é o que eu vou falar agora. Por quê? Não é uma tentativa de substituir como se a visão tradicional fosse ruim, é uma tentativa de complementar, de ampliar a compreensão do fenômeno e trazer mais benefícios ainda para essa população, uma vez que a gente entende o desenvolvimento humano como um fenômeno complexo, que não está relacionado só à redução de efeitos de declínios, por exemplo. Está relacionado também ao desenvolvimento de competências, a prestar atenção nas forças humanas, em características que possam trazer mais qualidade de vida e mais felicidade para essa população. O envelhecimento positivo está ligado ao movimento da psicologia positiva, que já não é tão novo assim. Lá na década de 90, anos de 2000, surge esse movimento, ou se intensificam as pesquisas nessa área, tratando justamente de olhar para o ser humano, tirando o foco um pouquinho das doenças e tentando pensar em características que possam trazer sucesso nas diferentes áreas da vida. Então, partindo desse princípio, a gente vai pensar num instrumento de medida que avalie competências, que esteja relacionado, que esteja voltado para esse modelo, para essa compreensão do envelhecimento, que tenta trazer esse olhar positivo. E essa não é uma visão nova. Então, por exemplo, especificamente na área do esporte, a gente tem o modelo de desenvolvimento positivo de jovens por meio do esporte, e tenta também olhar para essa fase, a juventude, da vida, numa perspectiva mais positiva e não compreendê-la só como uma fase da vida em que a gente está ligado a comportamentos negativos, como o uso de droga, por exemplo. Então, o desenvolvimento positivo visa o desenvolvimento de competências socioemocionais por meio da prática esportiva, como caráter, conexão, compaixão, competência e confiança. Competências essas que podem ajudar os jovens a ter mais sucesso nas diferentes áreas da vida, e não só evitar desfechos negativos. E esse modelo, ele já houve uma tentativa, né, na verdade, uma proposta de adaptação desse modelo para outras faixas etárias. Nesse caso aqui, tenho 2 estudos que adaptam esse modelo para adultos e idosos, entendendo também que nessa faixa etária isso é válido também. Então, eles entrevistaram adultos e idosos e tentaram descobrir quais competências, quais características eram mais importantes para essa população e que poderiam ser desenvolvidas por meio do esporte. No entanto, nessa proposta, eles focaram tanto em adultos, quando a gente fala de master, onde essa pesquisa foi desenvolvida, na faixa etária de 30 a 35 anos para cima. Então, eles envolvem adultos e idosos, e a nossa pesquisa vai tentar focar em idosos, 60 anos para cima, entendendo que existem características peculiares que podem diferir essa população da população de adultos. Além disso, essa proposta ela não foi operacionalizada, o que significa que ela não foi colocada em prática ainda.
Então, não tem, por exemplo, um instrumento de medida que foi desenvolvido para avaliar o efeito de programas esportivos para essas faixas etárias, se esses programas funcionam ou não. Então, existe uma necessidade de pensar como essa proposta funcionaria na prática. E esse estudo está envolvido nisso também. Então, de uma forma geral, a prática esportiva ela é pouco estudada nessa população alvo dessa pesquisa, de idosos e idosas. Então, é necessário mais estudos nessa área. E faltam estudos do ponto de vista do desenvolvimento de características, mudando esse foco do envelhecimento como uma fase da vida com possibilidades, não como um encerramento da vida. E falta sustentação teórica, então, para programas esportivos nessa perspectiva, que deem suporte à atuação profissional, por exemplo, de treinadores e treinadoras, de gestores e gestoras que trabalham especificamente nessa área. Além de faltar também meios para avaliar se esses programas são efetivos ou não. Dessa forma, o objetivo desse estudo é desenvolver um instrumento para avaliação do desenvolvimento positivo de idosos por meio do esporte para o contexto brasileiro. E essa pesquisa vai se desenvolver em 3 estudos. Num primeiro, a gente vai realizar uma revisão sistemática da literatura, a fim de identificar instrumentos de medida do desenvolvimento positivo e os modelos teóricos que basearam o seu desenvolvimento. Esses instrumentos que vão ser identificados vão ser em qualquer área, porque o desenvolvimento positivo ele não ocorre só no esporte, né? Pode por exemplo, ocorrer por estratégias como música, literatura. O esporte é só um dos contextos. Então, buscando instrumentos em outras áreas, a gente pode compreender como a gente vai desenvolver o nosso. No estudo 2, a ideia é verificar as expressões desses construtos, dessas características, dessas competências representativos do desenvolvimento positivo e descrever as características desse modelo para a população de idosos e idosas no contexto esportivo. E no estudo 3, a ideia é desenvolver o instrumento em si e estimar as suas evidências de validade. Então, no primeiro estudo, que é a revisão sistemática, a gente vai usar o COSMIN, que é um guia de revisões sistemáticas de instrumentos de medida de resultado na área da saúde, e a gente vai buscar artigos sobre o desenvolvimento ou a adaptação de instrumentos de medida do desenvolvimento positivo. Buscaremos artigos de 1990 em diante, que é a época em que o desenvolvimento positivo e o envelhecimento positivo ganham força na literatura. E como desfecho primário, a gente vai ter um modelo teórico utilizado, né, ou modelos para a construção ou adaptação desses instrumentos. E como desfechos secundários, o conteúdo dos itens do instrumento, as evidências de validade que foram estimadas para esses instrumentos encontrados, além dos procedimentos de aplicação, correção e interpretação dos resultados. A ideia é compreender o que já existe na literatura para saber da onde a gente parte e para onde a gente vai. No estudo 2, a gente vai identificar os construtos que são importantes para essa população específica que a gente está estudando, né? Os construtos importantes para o desenvolvimento positivo de idosos e idosas por meio do esporte, através de entrevistas semi-estruturadas individuais com treinadores e treinadoras esportivas dessa faixa etária e de grupos focais com idosos e idosas praticantes de esporte. Então, a gente vai ter uma amostra de 48 idosos e idosas com 60 anos ou mais, praticantes de esporte há pelo menos 6 meses, ou com histórico de prática. E aí, esse histórico de prática entra para suprir uma demanda que veio com a pandemia da Covid-19. Então, se a gente, no momento da coleta, não encontrar idosos que estão praticando esporte há pelo menos 6 meses, porque tiveram que parar por conta das necessidades de isolamento social, a gente pretende pegar idosos com um histórico grande de prática, para que tenham essa experiência fresca na memória. Os grupos focais, a gente vai realizar 6 grupos focais, com mais ou menos 8 idosos e idosas em cada grupo, né, de ambos os sexos, e a gente vai dividir da seguinte forma: 2 grupos focais na faixa etária de 60 a 70 anos, mais 2 grupos focais na faixa etária de 71 anos até 80, e outros 2 de 81 anos para cima. A ideia é que cada um desses 2 grupos focais em cada faixa etária contém idosos
e idosas com diferentes níveis de instrução, né, para tentar abranger as diferentes formas de pensar. Os treinadores e treinadoras de idosos participantes dessa pesquisa serão entrevistados individualmente e essas dinâmicas serão gravadas, transcritas e analisadas via análise temática. E será utilizada uma abordagem tanto dedutiva quanto indutiva, porque a gente vai ter feito uma revisão de literatura e a gente vai partir daí para fazer as análises, mas vamos deixar as análises abertas o suficiente para o surgimento de novas ideias, novos temas que possam surgir dessa população em específico. No estudo 3, a gente vai construir um instrumento de fato e estimar as evidências de validade e as propriedades psicométricas desse instrumento. Então, os itens serão desenvolvidos de acordo com os critérios propostos por Pasquale em 2010 e deverão expressar comportamentos, apresentar simplicidade, clareza, relevância e precisão na avaliação dos construtos. Então, a gente vai seguir um método existente na literatura para a construção desse instrumento. A gente vai precisar de 5 especialistas em desenvolvimento positivo, sejam psicólogos do esporte ou professores de educação física, treinadores e treinadoras, que vão avaliar as características dos itens do instrumento construído, para saber se estão de acordo, estão avaliando realmente o que a gente propõe avaliar. Depois disso, 20 idosos praticantes de esporte com experiência na área vão avaliar a compreensão desses itens, porque a gente quer que esses idosos entendam o que a gente está propondo. Então, e aí eles vão fazer sugestões, né, na escrita, no conteúdo dos itens. Depois disso, 200 idosos e idosas vão responder a esses instrumentos e com essas respostas a gente vai fazer as análises estatísticas, que serão análise fatorial exploratória, através da qual a gente vai avaliar a estrutura interna desse instrumento, a gente vai avaliar os itens quanto à consistência interna por meio do coeficiente de alfa de Cronbach e investigar a fidedignidade do instrumento para os diferentes subgrupos da amostra, por exemplo, diferentes sexos, né, para ver se avalia a mesma coisa independente do sexo, por exemplo. A gente espera construir, desenvolver um instrumento com evidências de validade e precisão, que pode contribuir com a compreensão do fenômeno do desenvolvimento positivo de idosos no esporte, e, em última instância, contribuir com a prática profissional de treinadores e treinadoras. Eu agradeço e deixo aqui o meu e-mail.